Quanto tempo faz que eu não sei mais o que é te adorar? Quanto tempo faz que em tuas vestes não posso tocar? Quanto tempo que eu não sinto amor quando ofereço a ti louvor? Um passarinheiro me laçou, perdi o foco, mas me arrependi, quero voltar. Não importa quanto irei pagar, Deus, eu te imploro, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Quanto tempo faz que eu não sou mais criança? Eu guardo escondido as velhas lembranças, minha vida diante do altar. Me ajuda, Senhor. Prometo ser fiel como eu já fui um dia, buscar festa pros céus com muita alegria. Eu preciso de ti, Senhor, meu Deus, me ajuda. Aleluia! Glória, 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 Deus! A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, servo de Deus, serva de Deus, quem nos fala sou eu mesmo, pastor Jander Silva. Eu já estou iniciando hoje, pontual. Hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo aqui em casa, aí deu tempo para orar, deu tempo para falar com Deus ainda antes de chegar aqui, para estar conversando um pouco mais da palavra de Deus com os meus irmãos. E é claro que tudo isso é uma honra, né? Porque é sempre bom glorificar, exaltar e bem dizer o nome do Senhor. Quem vos fala sou eu mesmo, pastor Jander Silva. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal aqui, ó, botãozinho aqui do ladinho aqui. Para a glória de Deus, você pode se inscrever e estar abençoando a nossa vida com a tua audiência, com a tua inscrição. Como eu sempre digo, se inscrever não paga, né, irmão? Mas nos ajuda, assim, através do YouTube, tá? Por quê? Porque o YouTube ele vai estar notificando que mais uma pessoa se cadastrou no nosso canal, se inscreveu, né? Para isso você não precisa de CPF, não precisa de data de nascimento, você não precisa de nada, exceto que você nos ajude e inscreva, apertando esse botão aí. Não é pago, amém, irmãos? E quando você quiser, quando você sentir de Deus, você vai estar fazendo parte dessa live junto com a gente, que a gente está todos os dias fazendo, de segunda a sexta, na verdade. A gente está aqui à meia-noite, 0h. A gente sempre entra para orar, para falar um pouquinho do Senhor, não é? E tem sido uma bênção. As pessoas estão se inscrevendo, inclusive, eu já estou até na mão aqui, ó, com o controle do Miguel, controle quebrado do Miguel, para dar o like para você aí, profeta. Dá o like aí para o vaso de Deus, para a vaza de Deus, o vaso ou a vaza. Eu não sei se é o vaso ou se é a vaza, amém? Mas alguém se inscreveu na madrugada de ontem, né? E eu estou aqui, ó, agradecendo a Deus pela tua vida, né? Falei que enquanto não tivesse o sininho aqui, né, para eu tocar aqui o sininho avisando que mais um membro chegou, se inscreveu, eu iria sempre dar o like, dar o joinha para você, por você se inscrever, tá? Então eu agradeço a você pelo carinho, pela tua audiência, né? Por você estar sempre com a gente, todas as noites aqui. Nós estamos numa campanha sobre libertação financeira e a gente está falando, orando por libertação financeira e ao mesmo tempo falando de primeiro livro do profeta Samuel, ali no capítulo 17 e 18, que fala sobre Davi, amém? Fala sobre Davi, que mostra o período em que Davi enfrentou aquele gigante. E eu tenho visto o povo pentecostal com esse gigante. Eu acho que um dos maiores gigantes do povo pentecostal é realmente o problema financeiro, o gigante financeiro, né? O pentecostal não entende muito bem isso, ele não sabe os caminhos, os rumos, né? Eu, por exemplo, sou um que até pouco tempo era totalmente leigo,
E eu tinha a visão exatamente aquela que eu prego para vocês aqui, irmãos. Quando eu falo aqui, eu não estou falando porque alguém me disse, né? Eu estou dizendo aquilo que eu entendia, a forma na qual eu via a coisa, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu louvo a Deus, porque Ele tem aberto a minha mente, a minha visão, e me ajudado a entender que prosperidade não é para quem Deus escolhe. Na verdade, Deus escolhe todos, né? Eu acredito que essa mesma oportunidade que eu tenho de estar na presença de Deus, mas um dia estive lá fora e hoje estou aqui dentro, ganhei essa oportunidade da parte de Jesus. Eu acredito que todos aqueles que estão lá fora também ganham essa oportunidade de Jesus. E existem aqueles que tomam posse e aqueles que não tomam posse. Os que tomam posse, eles vêm. Os que não tomam, eles acabam não usufruindo da oportunidade que têm. E acabam perdendo, é claro, a oportunidade de estar na presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade que me foi dada e por até hoje, irmãos, estar na presença dEle, mesmo no meio das dificuldades, das lutas. Qual é o crente que não passa? Mas eu louvo a Deus porque todas as lutas e dificuldades eu não passei sozinho. Ele passou comigo e eu sei que se para frente tiverem mais 500 lutas, 500 dificuldades, 500 gigantes Golias, eu sei que nenhuma das lutas eu vou passar sozinho. Eu tenho um Deus maravilhoso que passa comigo as minhas lutas, as minhas guerras e me abençoa, tá? Eu não sei o que você tem vivido, mas eu creio assim. Eu creio que esse Deus que passa comigo nas lutas, ele passa com você também e ele tem grandes vitórias para a tua caminhada, tá bom? Bom, irmãos, eu falei que eu ia falar um pouco, né, da Bíblia Sagrada. Ainda antes de a gente começar a orar, eu trouxe até a Bíbliazinha aqui, tá aqui comigo, ó. E hoje nós vamos falar ali no primeiro livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Estou abrindo aqui com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui, irmãos, olha, no capítulo 18, tá bom? A partir do versículo de número 7, diz assim a Bíblia Sagrada, olha. O cântico das mulheres, olha isso, indigna Saul. E olha aqui, olha que coisa linda. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Que coisa linda. Quando eu li isso aqui, eu fiquei impactado, fiquei maravilhado na noite desse dia, porque eu percebi que nós somos a palavra de Deus ministrada nas pessoas. Talvez você esteja vivendo um momento de luta, de peleja. Talvez você esteja enfrentando um gigante. E talvez você ache que o gigante no qual você tem enfrentado, ele está te enfrentando no silêncio. Talvez você pense assim, eu estou enfrentando esse gigante sozinho. E além de estar enfrentando esse gigante sozinho, estou no oculto e no silêncio. Não tem ninguém me vendo, não tem ninguém contemplando a minha vida, não tem ninguém vendo o que eu estou passando. Ninguém conhece o meu sofrimento, o meu pensamento, a minha dor. Ninguém conhece a minha peleja, a minha afronta. Ninguém sabe o que é que eu estou tendo que fazer para pelejar. Ninguém conhece a minha luta. E é aí que você se engana.
A Bíblia chega a nos dizer que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E é aqui que está o mistério, irmãos. Por quê? Porque quando você olha para a tua caminhada e pensa assim, ninguém está vendo nada, o Espírito de Deus olha para mim e para você e diz assim, meu filho, é aí que você se engana. Porque quando você pensa que não tem ninguém olhando para você, quando você pensa que ninguém está vendo a tua caminhada, existem pessoas que estão te observando, você lutar contra esse gigante, observando você passar as tuas dificuldades, observando você na tua luta, você na tua prova. Existem pessoas que estão a cada segundo olhando para você, a cada minuto, a cada instante, querendo saber qual é a tua decisão no meio de uma dificuldade, qual é a tua decisão no meio de uma luta. E é claro que essas pessoas que observam isso, elas esperam uma resposta positiva daquilo para o qual elas estão buscando. Então entenda, eu não sei o que é que você tem passado, mas persevera. Você está sim influenciando pessoas, você está sim sendo observado, e a qualquer momento essas pessoas vão dar a resposta da observação que estão fazendo a teu respeito. Elas vão dar a nota daquilo no qual elas estão vendo quando você pensa que não tem ninguém te olhando e o gigante está caindo por terra. Diz a Bíblia que aquele momento foi um momento lindo, porque Davi tinha 5 pedras, não é isso? Mas a palavra de Deus diz que há um período em que o rei Saul, glória a Deus, ele se aproxima de Davi e ele diz assim, contra este filisteu, tu não poderás lutar, porque você ainda é novo de guerra. E aquele filisteu é velho de guerra. Estou falando a linguagem popular. Aquele homem é experimentado, você não. E Davi começa a contar aquela história, tudo mais, do urso, do leão, que você já ouviu falar várias vezes. Então, o que é que Saul faz? A Bíblia diz que Saul, ele diz, tá bom, então eu vou te dar a minha armadura. E por que é que Saul está querendo dar a sua armadura para Davi, pastor? Tem vários motivos. Mas um dos motivos é que quem tinha que enfrentar aquele gigante era quem? Era o rei, era Saul. Por que é que Saul dá a sua armadura para Davi colocar? Porque Saul entende que se Davi enfrentar o gigante com a sua armadura, quem não conhece a história vai achar que quem está enfrentando o gigante não é Davi, e sim Saul. Entende? Uma armadura fechada, ó, com um capacete que cobre aqui o teu rosto e o restante todo coberto. A impressão que vai dar para as pessoas que quem está lutando contra aquele gigante é o rei. Aí você vê que, da mesma forma que há um desejo de proteção da parte do rei, também há um segundo desejo, uma segunda vontade, que é, vai lá lutar, mas vai com a minha armadura, porque com a minha armadura você se passa por mim. Com a minha armadura, quem está olhando você vai achar que sou eu. Com a minha armadura, isso aí, com a minha armadura, quem está olhando você guerrear lá, vai pensar assim, olha, é o rei que está guerreando. Mas a Bíblia diz que ao colocar a armadura, Davi, ele se sente pesado, ele não consegue se mover, não é isso? Ele se sente angustiado. E aí a Bíblia diz que Davi, ele opta, no caso, né? Acho que é essa a palavra, opta por não usar a armadura do rei. E aqui, irmãos, quando ele resolve não usar a armadura do rei,
o Senhor falou algo muito lindo comigo. Ele me disse: meu filho, se a minha igreja entendesse o mistério que é não usar a armadura de Saul, a minha igreja iria ver a minha glória muito rápido. E eu parei para pensar: Senhor, o que é que tu quer falar? O que é que tu queres falar comigo? E o Senhor me disse assim: meu filho, a armadura de Saul, por algum tempo, passou a ser algo que não vestia em Davi. Por quê? Porque não era o formato de Davi, porque não era o jeito de Davi. E por que é que Davi vestiu a armadura de Saul? Porque Davi já tinha olhado a armadura em Saul e tinha visto que protegia Saul, mas para Davi não ia proteger. E aí o Espírito de Deus me disse: você precisa pedir para a minha igreja tirar a armadura de Saul. E nós já ouvimos muitas vezes uma mensagem no naipe dessa, né, irmãos? Que diz assim: olha, o que não dá em você, você não tem que vestir. O que não dá em você não é teu. Você precisa soltar. Porém, é exatamente isso que o Senhor falou comigo. O Senhor me disse: meu filho, quantos são aqueles que não tinham que estar vivendo algo hoje, mas estão vivendo, meu filho, exatamente por estar vestindo a armadura de Saul. E eu falei: Senhor, me explique isso direito, porque eu quero entender isso com mais propriedade para passar para a tua igreja. Então o Senhor Deus me disse: tem muita gente, meu filho, que nasceu para fazer bolo, mas está fazendo cachorro quente. Tem muita gente que nasceu para andar com terno e gravata, mas está andando de camisetinha. Tem muita gente, meu filho, que nasceu para ser honrado, mas está sofrendo. Aí o Senhor começou a abrir a minha mente acerca disso. Ele me disse: meu filho, você precisa dizer para a minha igreja tirar a armadura de Saul. Aí eu falei: Senhor, o que é que tu está me dizendo? Então o Senhor me disse: olha, você precisa dizer para cada um dos meus filhos, para irem de encontro ao chamado no qual eu dei. E eu falei: Senhor, tu está falando de chamado na vida sentimental, ou na vida financeira, ou na vida conjugal, ou na vida emocional, ou na parte eclesiástica? Fala do que o Senhor está falando. O Senhor falou para mim: em todas essas áreas, é preciso que aquele que está com a armadura de Saul solte a armadura de Saul e vista-se do que eu próprio lhe preparei para guerrear. Se eu preparei o homem para guerrear sem nada, que ele guerreie sem nada. Se eu entreguei 5 pedras de suas mãos para ele guerrear, que ele guerreie com 5 pedras. Mas a única coisa que ele não pode fazer é usar a armadura de Saul para guerrear. Então o Senhor me disse: quantos levitas querendo pregar? Quantos pregadores querendo cantar? Quantos evangelistas querendo pastorear? Quantos missionários querendo cantar? Quantas mulheres de oração querendo cuidar de crianças? Quantas pessoas com o dom de cuidar de crianças querendo pastorear? E aí o Senhor falou comigo: vista a armadura de Saul. Falei: Senhor, e na vida sentimental? Então o Senhor me disse: é a mesma coisa, meu filho. Quantos estão olhando para o sonho de alguém, para tentar fazer o sonho de alguém o seu sonho? Então eu disse para o Senhor: me explica direito. Aí o Senhor me fez olhar para a minha vida. Quando eu casei com a minha esposa, ainda não era pastor. Eu casei totalmente gratuito. Eu lembro de um dia que nós fomos em uma reunião de líderes. Ali, o meu irmão Henrique, pastor Henrique, seria consagrado pastor de ovelhas. E eu fui ali para ver a consagração do meu irmão. Quando se levantou um vaso no meio ali do culto, começou a marchar, ficou umas meia hora em silêncio a igreja.
E ela entregando profecia, visão, revelação, até que chegou um momento que ela disse, é um casal aqui no meio. Mas como tinha muita gente, irmãos, eu falei, pode ser qualquer um que quer casar aqui. E eu seria a pessoa que iria abençoar esse casamento. E eu falei, Senhor, como isso? Como pode? Esse vaso ficou pulando, rodando, esperando essa pessoa vir. E eu falei, segura aí, vamos ver se tem mais gente, porque pode ter mais gente aqui. E a pessoa continuou pulando, continuou marchando, profetizando, recebendo ali de Deus e dando ao mesmo tempo. Até que chegou uma hora que a gente já não conseguiu mais se conter e fomos na frente. E ali ela nos deu um papel, no qual era uma permissão, né, uma liberação, para que nós fôssemos ao cartório e ali fizéssemos o nosso casamento, né, irmãos? Glória a Deus. E nesse período de tempo em que os papéis foram correndo, as pessoas da igreja foram se mobilizando. Eu lembro de um episódio muito legal mesmo, pastora Fábia, mulher de Deus, lá de Vila Valqueire. Eu lembro de um período que ela estava para casar também, era próximo da minha data, ali bem perto da minha data de casamento. Porém, olha isso, irmão, o Senhor disse para ela que ela não teria festa. E ela já tinha preparado a festa dela quase toda. Então, o que ela fez? Ela pegou os enfeites, aqueles enfeites que dariam para ela, que as pessoas normalmente distribuem no casamento. Ela pegou todos aqueles enfeites, foi na igreja, pastor, o senhor está me dizendo que eu não vou casar. Meu casamento será uma semana depois do seu. Quer dizer, o senhor está me dizendo que eu não vou fazer festa. Eu vou casar, mas não vou fazer festa. E o meu casamento será uma semana depois do seu. Então, como eu não vou fazer festa, mas eu já pedi um monte de coisa, já corri atrás de um monte de... E eu não vou utilizá-los, então vou lhe dar para o seu casamento. E me deu tudo, irmãos, para o meu casamento. Enquanto isso, as pessoas choram. Mas me deu aquelas lembrancinhas, né, de casamento todinhas mesmo. E eu glorifiquei muito ao Senhor por aquilo que o Senhor estava movendo na minha vida, né? Entrou uma pessoa incrédula dentro da igreja, que não adorava ao nosso Deus, e ela ouviu a história do meu casamento, ouviu que eu ia casar, né? E aquele varão se sensibilizou e me pagou o aluguel do salão para que nós pudéssemos casar, eu e minha esposa. E ele nem cristão era, nem crente era, mas doou ali um salão de festa para eu casar. Eu lembro, irmãos, que eu ainda tinha, eu sempre conto isso, para a glória do Senhor que eu conto isso, não é para minha honra nem para minha glória. Os irmãos me conhecem, sabem que eu não sou uma pessoa de ficar tocando trombeta por aquilo que Deus faz, mas é para que a gente entenda que a armadura de Saul não pode ser vestida, não pode ser usada por Davi em guerra. Nessa época eu comecei a trabalhava numa distribuidora, o nome da distribuidora era Ovos Aguiar, e fiz comercial. Já foi, irmãos. Eu lembro que nessa distribuidora nós entregávamos nós entregávamos alimento para o lado ali de Flamengo, Laranjeiras, Botafogo, aquele lado ali, né, da Zona Sul. Entregava para aquele lado ali da Zona Sul, Barra da Tijuca, Copacabana e assim por diante ali, aquelas escolas ali da Redondeza. Nós fomos em uma creche e todos nós tínhamos uniforme, nós usávamos uma roupa azul, atrás escrito o emblema da empresa, na frente também. Eu usava um boné da Nike e um tênis da Nike, que eu lembro que foram as últimas coisas que sobraram. Pai do Senhor, minha esposa. Eu estou contando um pouquinho do nosso casamento aqui, como foi. E em breve vamos fazer aniversário por falar nisso. Eu usava um boné da Nike branco e um tênis branco da Nike. Era a única coisa que sobrou minha do mundo. E eu coloquei ali para ralar logo, para acabar, para moer. O sol, quando estava muito forte, eu usava esse boné da Nike. Aí, irmãos,
Olha isso, eu com boné da Nike, com tênis da Nike e com o uniforme da empresa. O que aconteceu? A gente pegava os fardos de arroz, que eram fardos, né? A gente colocava aqui, eram 5 daqueles de 10 quilos aqui, e atravessava aqui mais outro, às vezes 2 aqui em cima, né? Aqui. Ficavam 15 quilos de arroz, 15 quilos. No caso, 15 quilos não, aqui são 25, mas davam 75 quilos nas nossas costas. E lá tinha um para receber, já preparado para receber o que a gente levava do caminhão, e outro para colocar aqui sobre nós. E eu era a pessoa que fazia o carregamento. Eu ainda não era motorista nessa época aí. Eu já dirigia, mas não era motorista da empresa. Depois é que eu fui trocando de cargo aos poucos. Mas nessa época eu ainda era ajudante mesmo de caminhão. E aí começamos a levar os fardos, os arroz, né, todo, feijão, tudo que tinha, levamos. Quando acabamos de levar, ela me chamou lá dentro da secretaria, ela era secretária, ela era diretora do lugar. Ela me chamou e falou assim: olha, o Senhor me deu um dom muito lindo. E eu falei: olha, que legal, qual é o dom que Deus deu à senhora? Ela falou para mim assim: Deus me deu o dom de casar as pessoas. Eu conto isso, irmão, as pessoas não acreditam, mas de repente esse vídeo vai chegar a essa mulher e essa mulher vai poder testificar aí que realmente foi assim. Deus me deu o dom de casar as pessoas. E eu tenho tudo, eu tenho vestido de noiva, bolo, tudo que você quiser para enfeitar o salão, para vestir você, a tua esposa, as damas, os cavaleiros, tudo que você quiser. Toda a ornamentação de um casamento. E o Senhor está me dizendo, eu não, na época não usava essa aliança, o Senhor está me dizendo que você vai casar. E eu vou fazer o teu casamento. Olha isso, eu vou te ajudar. A mulher saiu de lá de Copacabana, irmão, Leblon, sei lá, da Gávea. Saiu de lá da Gávea, meu irmão, para Bento Ribeiro para fazer meu casamento, para ornamentar. Chegou lá cedinho. E esse é o salão, vamos botar isso aqui, o altar aqui, vai para ali. Aí o outro, meu irmão, pastor Henrique, ó, vou lhe dar todo o refrigerante. Aí, irmãos, foi uma festa, foi um negócio assim maravilhoso, um negócio perfeito. Lembro que o pastor Sérgio Muniz, lá de Nova Iguaçu, para celebrar o nosso casamento. Eu fiquei assim, apavorado com a terribilidade do amor de Deus por uma pessoa. E após tudo isso, irmãos, toda essa maravilha, casado, pronto, abençoado, né? Posso, assim, falar com todas as certezas, né? Pastor de igreja, depois disso Deus nos deu a expansão da obra, eu pude estar saindo dali da congregação, na verdade, da matriz de Bento Ribeiro, e pude estar indo para Quintino, aonde estamos até hoje em Quintino, e também já saí dali, já fomos para o Engenho da Rainha, para a Mesquita, para a Gretiza, nós já saímos para ir para um monte de lugar para abrir a congregação. Imagina se hoje eu olhasse assim, dissesse assim, não é isso que eu tenho que fazer. Eu nunca fui. Sabe, seria loucura, irmãos. O que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo falar que Deus fez o meu casamento. Deus aprontou a minha vida, irmãos. Deus me mostrou qual é a armadura que veste em mim. Foi isso que o Senhor falou para mim. Ele falou: meu filho, as pessoas precisam entender que a armadura de Saul não vai dar neles. Pastores, amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A tua igreja, ela não precisa ser igual à igreja que você foi pregar e gostou e viu bonito. A tua igreja tem que ser aquilo que Deus te revela, pastor. E se Deus te revelou a tua igreja Y, não faz a tua igreja X.
Não faz a igreja que Deus decretou Y para você virar X. Porque é o mesmo que você vestir a armadura de Saul para guerrear. Entende, irmão? Agora vamos falar um pouco do lado profissional, que é o lado no qual a gente precisa entrar, pois nós estamos falando de maldição financeira. Financeira, não é isso? Que é a vestidura de Saul, a vestimenta, as vestes de Saul no meu caráter. É aquilo que tenta me fazer ser o que eu não sou. É aquilo que tenta me fazer ir onde eu não vou. É aquilo que tenta criar em mim um recurso que eu não tenho. É aquilo que tenta me fazer deixar de ser quem sou eu. Entende? Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai fluir financeiramente na área em que Deus te chamou para fazer. Mas, pastor, entenda só, tem uma amiga que vende aquilo lá e está dando um certo terrível para ela. Vou parar de fazer o que eu faço e vou vender aquilo lá também. Não! Se você está fora do teu chamado, vá para o chamado que Deus te deu. Qual é a veste que você tem que colocar para guerrear? Qual é o chamado que Deus preparou para você? Aonde? Qual é a área da tua vida que Deus vai fazer prosperar? Porque parece, meu irmão, que a área em que Deus vai fazer prosperar na tua vida talvez não seja essa que você está tentando. Talvez você está tentando uma coisa, sabe por quê? Porque alguém tentou e conseguiu e você está tentando também. E Deus está dizendo, não, solta a armadura de Saul. Porque quando o gigante chegar, você não vai conseguir se mover para enfrentar esse gigante. Por quê? Porque a armadura vai estar pesando demais. Você quer ver um outro ponto? Ouça isso. Você precisa fazer o que gosta. Você precisa fazer o que quer. Mas, pastor, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso sustentar, eu preciso manter, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso não sei o que lá, eu preciso de mais não sei o que. Sabe por que muitas pessoas sofrem na sua caminhada, principalmente a financeira? Porque elas fazem aquilo que não gostam de fazer. E qual vai ser o resultado disso? É simples. O resultado de quem faz o que não gosta de fazer é, no meio do caminho, se irritar e largar. E por que é que uma pessoa larga o seu trabalho, discute com o seu patrão, sai de uma hora para outra, chuta a madeira da barraca, assim, da noite para o dia, como se tivesse perdido o tino, a direção? É porque nunca esteve na direção. Então entenda, meu irmão, quer vencer na vida? Quer chegar a algum lugar? Faça aquilo que você nasceu para fazer. Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto de vida? O que é que Deus te chamou para fazer? Existem habilidades em nós, irmãos, que são notórias. Não precisa as pessoas virem a nós e falarem, olha, ou ir buscarem, porque são notórias. Todos os que olham para a gente vão ver certas habilidades em nós. E nós mesmos, no nosso decorrer da nossa própria caminhada, vamos olhar para algumas habilidades que temos também. E por que é que vamos fazer isso? Porque temos habilidades. Eu fico impressionado de ver pessoas trabalhando para os outros e rendendo mais do que quando trabalhava para si mesmo.
E por que é que isso acontece, pastor? Porque elas eram responsáveis quando trabalhavam para os outros. Mas quando resolveram trabalhar para elas, nunca foram responsáveis. Nunca conseguiram ter horário. Nunca conseguiram acordar cedo. Nunca conseguiram passar do horário. Nunca conseguiram sequer fazer os seus períodos diários, irmãos. E aí, como é que você vai vencer uma guerra para você se você não se dedica para você como você se dedicava para os outros? Se você não busca para você como você buscava para os outros? Então entenda, solte a armadura de Saul e vista a sua própria armadura. Porque com a sua armadura é o suficiente. Você não precisa fazer além daquilo que é teu de fazer. Se você canta, cante o que você sabe. Se você prega, pregue o que você sabe. Você já viu como a gente vira as costas hoje e a gente percebe um monte de pregadores iguais, né? Tem pessoas que, se você fechar os olhos, você vai dizer: ih, esse aqui é o pregador fulano de tal. Aí você fecha os olhos e diz: ih, esse aqui é o cicrano. Ih, aquele ali é o beltrano. Por quê? Ih, aquela ali é a fulaninha. Ih, aquela lá é a outra fulana. E por que é que a gente pensa assim? Porque as pessoas, elas pegam a armadura de Saul e vestem sobre elas. E acham assim: vou crescer na armadura de Saul. Mas quando o jugo vem, quando o gigante se levanta, você pensa: poxa, aquele irmão pregava igualzinho fulano de tal, cadê? Quebrou, caiu, desistiu, parou, voltou, retrocedeu. Qual é o problema? É que aquele irmão, ele não estava vestindo a armadura dele. Ele estava vestindo a armadura de outra pessoa. E, infelizmente, quando a luta veio, ele não conseguiu resistir como a outra pessoa resiste. Entende, meu irmão? Entende? Você tem a tua própria vestimenta. Deus te fez para vencer. Aí o que Davi faz? Davi arranca a armadura de Saul, diz a Bíblia, e vai para o riacho pegar 5 pedras. 5 pedras no riacho. Porém, eu costumo dizer que ninguém vai ficar de pé diante do gigante sem antes estar de joelhos no oculto diante do seu Deus. Sabe por que muitos de Israel temem na hora do gigante? É porque primeiro eles querem estar de pé diante do gigante e depois eles querem olhar para o seu Deus. Quando na verdade tem que ser o contrário. Primeiro a gente dobra o nosso joelho para o nosso Deus e depois a gente vai ficar de pé diante do nosso gigante. Então entenda isso. Tem gigante para você enfrentar. Primeiro vai ficar de joelho diante. Deixa Deus te revelar cada uma das pedras. Deixa Deus te revelar o alforje. Deixa Deus te revelar a atiradeira. Deixa Deus te revelar a arma certa. Porque Ele sabe a arma certa para vencer o gigante da tua vida. Ele sabe como te postar para vencer o gigante. Ele sabe como armar você, como preparar você para vencer aquele gigante. Quer saber de uma coisa? Confie, porque esse está o segredo. Às vezes, colocamos até a armadura. Às vezes, vamos até no riacho.
Imagina só. Deus olhando para Davi, dizendo assim: meu filho, eu quero que você enfrente esse gigantão aí, a moda antiga. Você lembra de como você enfrentava o gigantão lá no deserto? E Davi olhando para o Senhor e dizendo assim: lembro sim, Senhor, com 5 pedrinhas e uma funda. E aí o Senhor diz: é isso mesmo. É desse jeito aí que eu quero que você vá para o gigante. E agora, olha para Israel, irmão. Cada guerreiro com uma espadona imensa. Cada guerreiro com um escudo imenso, com espada. Cada guerreiro com armaduras, com couraças. E Davi começa a se aproximar do gigante com 5 pedrinhas. Com um alforjezinho pequenininho de pastor, com uma tiradeira assim, uma funda. Ele pega aquele instrumento para enfrentar o gigante. Quantos no exército de Israel olharam e disseram assim: peraí. Peraí. Aí já é demais, né? Já basta você ser um jovem, já basta você ser... não ter, no caso, experiência na guerra. Agora, além disso, você ainda vai para cima desse gigante com 5 pedrinhas, pelo amor de Deus. E Davi deixa de olhar para todos aqueles que tentaram falar dele. E aí eu acho legal, porque essa é a força que o mundo faz contra a minha e contra a tua vida. O que é que o mundo quer, pastor? O mundo quer que eu abandone a minha veste para colocar a veste dele. O mundo quer que você deixe de ser quem você é. O mundo quer que você deixe de lutar com as tuas armas para lutar com as armas dele. O mundo quer que você deixe de seguir a sua direção, que é a do Senhor, para seguir a direção dele. Porém, Davi estava focado. Davi já tinha enfrentado desertos. Davi sabia com o que ele tinha que ir em cima desse gigante. O gostoso de, aleluia, vestir a minha armadura é que quem não tem costume de vestir o que eu visto vai achar estranho o que eu visto para entrar numa guerra como eu entro. Mas eu que estou acostumado a me vestir assim, vou estar confortável dentro da guerra em que estou, porque eu já entrei várias vezes em guerras parecidas com essa, aonde ninguém viu e venci. Compreende? Aqui, irmão, é um jogo de mente, ó. Porque Israel diz: peraí, tá brincando, você vai com uma pedrinha, com uma fundinha vencer um gigante desse. E Davi tem que olhar para a experiência dele lá no deserto e fazer valer o que ele viveu e não o que o povo está querendo que ele viva. Pegou, meu irmão? Alguém vai olhar para você, para a tua forma de buscar, para o teu jeito de se programar e vai dizer: desse jeito aí você não consegue, desse jeito você não vai, desse jeito você não pode, desse jeito não vai dar certo, as coisas não vão andar assim, não é desse jeito que tem que fazer, desse jeito você perde. Mas aí Deus olha para mim, para você e diz: ei, o que vai prevalecer? O que eu te dei ou o que as pessoas estão falando a teu respeito? Então, meu amigo, para que você está ciscando? Para que você está nervoso? Deixa prevalecer o que Deus te deu. Deixa prevalecer a vontade de Deus na tua vida. A vontade de Deus é melhor. Ele sabe o que fazer. Ele sabe como conduzir as coisas. Se ele te conduziu com 5 pedras,
Ele vai honrar isso aí. E é com essa fé que Davi vai. E ele lança a pedra, diz a Bíblia. Ó. E lança. A Bíblia diz que a pedra crava na testa, irmão, na testa. Tinha muitos lugares para a pedra cravar. Se cravasse na barriga, ó, eu diria ok. Agora na testa, irmãos, não tem carne na testa. Como que essa pedra cravou na testa do Golias? Eu estou pensando até hoje como essa pedra fez. Que força foi essa que quebrou os ossos da testa, irmão? E afundou na testa dele. Ouça isso. Quando você enfrenta o mundo para continuar com a tua percepção espiritual, para continuar com a visão que Deus te deu, com a revelação que Deus te deu, com o mover que Deus te deu, com a direção que Deus te deu, com a vontade de Deus na tua vida, sabe o que vai acontecer? É que quando você girar a pedra para acertar o gigante, o Senhor, que desde o início está te dando direção, ele vem para dar força na pedra, direcionar a pedra e colocá-la aonde ele quer. Pegou isso? Não é a força da girada. Não é a força com que a pedra vai. Não é a mira certinha na testa. É o que Deus vai fazer quando você lançar a pedra. Pegou? Pegou, meu irmão? Então você pode se sentir fraquinho, fraquinha. Mas se você está seguindo a direção desde lá de trás, o que vai acontecer é que a pedra, ela não só vai acertar o gigante, deixar o gigante zonzo, jogar o gigante no chão para ele levantar de novo, mas vai cravar na testa. Por quê? Porque o Deus que te chamou desde lá de trás para vir juntinho com ele, para fazer o que ele quer, para largar a vestimenta de Saul, para ir na tua direção quando Israel gritou dizendo que não, para passar por cima até das palavras do próprio filisteu que se levantou contra. O Deus que vem te dando direção lá de baixo, ele direciona a pedra que você jogou. E ele dá força à pedra que você jogou. Sabe o que eu estou fazendo aqui nessa madrugada? Estou lançando pedra. Estou jogando pedra no gigante financeiro da tua história. Estou jogando pedra no gigante financeiro da tua vida. E o que vai acontecer, pastor? Vai cair por terra. Não vai ter gigante que vai ficar de pé diante de você. Não vai ter gigante que vai ficar de pé diante da tua história. Nassub, Calamanda, La Sarábia, de Calabara, Shuri, Andaraia, Leme, Rébia, de Camanda, Subnaraia, ô glória, Alabranda, Camandarabla, Xandará. Não tem gigante que vai ficar de pé diante da tua história. Por quê, pastor? Porque já tem pedra voando para acertar a cabeça desse gigante, destruir essa maldição. Diz a Bíblia que a pedra crava na cabeça, o gigante cai, tontinho, caído, não dava nem para levantar. Agora Davi arranca a espada do gigante, ó. Olha isso. Olha que coisa boa. Por quê? Porque quando eu penso em Davi com a espada do gigante na mão, eu penso o seguinte: tudo aquilo que o gigante se levantou e falou contra mim, agora se torna contra ele mesmo. Entende? Pegou o que eu estou te dizendo? O gigante tinha um espadão, ó, grandão. A Bíblia diz que era do tamanho do eixo de um tecelão, não é isso? A espada dele tinha uma forma diferente. E ele, ó, ameaçava todo mundo com aquela espada. Mas agora a mesma espada que ele ameaçou o próprio Davi está na mão de Davi para cortar a cabeça dele. Pegou? O inimigo vai cair na própria espada. Abarás.
abandarai, calabanda calablaçarai, ramanchuri, cablaçuri, calamancho, rablaçai. O inimigo vai cair na própria espada. Rem, Núria, Gábia, Remnas, Lobnacan, Daraio. Ô glória! E agora Davi corta a cabeça de Golias. Após cortar a cabeça de Golias, ele leva a cabeça de Golias na mão. Eu sempre gosto de pensar que Davi estava dentro de um vale, diz a Bíblia que ele estava dentro de um vale. E de um lado tinha filisteus e de outro lado tinha um povo de Israel, todo mundo assistindo a luta. De um lado o inimigo e de um outro lado o povo que era amigo dele. Cada um em um monte, ó. Aqui um monte, aqui outro monte, e no meio o vale aonde Davi disputava. Quando Davi ganha a guerra, Israel estava em cima do monte, aplaudindo Davi dentro do vale. E o inimigo que já tinha rido e desdenhado tanto de Davi, os filisteus, são obrigados a sentir medo, mesmo em cima do monte, são obrigados a sentir medo de Davi dentro do vale. Alamanda calabandará, blachanda calablandará. Diz a Bíblia que Davi pega a cabeça do gigante e leva ao rei. Levando a cabeça do gigante e entregando ao rei, diz a Bíblia que agora as mulheres de Israel começam a gritar e a cantar. E o grito é o seguinte, eu fecho aqui. Saul matou os seus milhões. E Davi? Os seus 10 milhões. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler, porque isso é muito forte. Aqui, ó, foi o que nós lemos. As mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares. Porém, Davi, os seus 10 milhares. Alabrachúria, lafaidio, deremandará. O meu Senhor está me mandando eu te dizer que você não tem noção do que faz um ato positivo teu na vida de alguém, no coração de alguém, no meio de um povo que louva, adora e engrandece a Deus. Você não tem noção do que ele faz para glorificar o nome dele sobre a tua vida. Sinceramente, eu não conheço a tua história, eu não sei o que você passa, nem sei como tem sido a tua influência para os demais. Mas o meu pai, ele olha hoje para você, quando eu vi essas mulheres cantando ali para Davi, ele disse, ei, tem muita gente que você não imagina que vai, ó, aplaudir a tua história. Amanaraia. Deixa eu falar aqui, porque Deus está me mandando dizer isso. Tem coisas que quem leva de mim sou eu. Mas tem coisas que não precisa eu levar. Tem coisas boas que quem leva de mim sou eu. Mas tem coisas boas que não precisa eu levar. Tem coisas boas que quem vai levar de mim e para mim são aqueles que estão sendo influenciados e impactados com o que eu fiz através da misericórdia de Deus. Agora pega isso. Aquele que é impactado com o que eu fiz através da misericórdia de Deus, não vê o que eu fiz, mas vê o que Deus diz que eu fiz.
Quantas pessoas Davi matou ali? Milhares ou 10 milhares ou uma? Pastor, Davi matou uma. Tá certo que essa uma não era qualquer uma, era o gigante. Mas ouça só, quando essas mulheres cantam, elas cantam o seguinte: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Elas estavam acrescentando força àquilo que Davi tinha feito. Pega isso. O que Deus vai fazer sobre você é que pessoas vão acrescentar. Ai, sou sentindo a glória de Deus aqui, a presença está forte. Pessoas vão acrescentar. Ouça isso, da mesma forma que você tem amigos que não são amigos, para acrescentarem o mal que você acaba sendo talvez um efeito colateral na tua caminhada. Quando você faz alguma coisa que talvez não louva, né? Se tem alguém para poder ali te julgar, te condenar, te criticar. Quando você faz o que agrada e o que louva a Deus, quem vai tratar de ministrar no coração daqueles que não creram é o próprio Deus. E eu fecho aqui. Deixa Deus tratar, Davi. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus mover, deixa Deus trabalhar. Ele é Deus, Ele sabe. Ele sabe como cuidar. Ele é Deus. Amém, irmão? Vamos orar um pouco. A gente descansar. O fim de semana está chegando. Já chegou, né? Hoje já é sexta-feira, já é sábado, na verdade. Daqui a pouco a gente tem consagração. Lá no Engenho da Rainha, às 3 horas. Em Quintino Bocaiúva, 9 da manhã. Ó. Então temos que estar nos preparando aí, porque é forte. Vamos orar, estou feliz porque Deus já está trabalhando de forma poderosa para honrar a nossa vida. Eu já estou vendo, estou sentindo aqui na minha alma algo muito maravilhoso que Deus vai fazer para glorificar o nome dele na tua vida, amém? Vou te pedir que não é inscrito no canal, que se inscreva e nos ajude, amém? Se inscreva aí, aqui, ó, do ladinho aqui, tá vendo? Tem uma tarjazinha vermelha escrito inscreva-se. Se você apertar esse botão, você não paga, e além de não pagar, me ajuda demais na evolução, na propagação do evangelho através desse canal, tá bom? Gente, muito obrigado pelo teu carinho mais uma vez, tá? Vamos orar, povo de Deus, vamos orar em o poder do nome de Jesus. Espírito Santo. Senhor, no nome poderoso de Jesus, eu venho, Senhor, colocar os teus servos em tuas mãos nessa hora. Eu venho, Espírito Santo, pedir a Ti que visites nessa hora cada um deles, cada oportunidade de vida, de sonho, de projeto. Alcance nessa hora os gigantes que rodeiam as suas caminhadas. Ah, meu Senhor, venha bradar com uma glória especial sobre a vida de cada um. Senhor, deixa eu ver o teu nome ser glorificado. Deixa eu ver testemunhos serem contados. Eu sei, meu Senhor, que nada aqui é para minha honra e para minha glória. Porém, Senhor, eu fico feliz demais de ver um servo abençoado, uma serva abençoada. Faça isso, Senhor. Abra as janelas dos céus. Honra teus filhos. Honra teu nome sobre a vida dos teus filhos. Honra a tua palavra, a tua promessa, a tua profecia. Honra, Senhor, a vida de cada um. Honra a família de cada um.
o projeto do Senhor no coração de cada um. Honra, Senhor, o ministério teu. Sopre, Pai querido, o ministério de cada um, o espírito de cada um, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, abençoa essa vida de forma maravilhosa e especial e maravilhosa. Senhor, brada com uma glória nunca vista, para que assim o teu nome seja magnificado para a glória do Senhor, em o poderoso e santo nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Bom, eu ia parar com 10 dias de libertação financeira, mas o Espírito tem toda hora impulsionado coisas novas, e eu ainda não vou parar, mas vou acrescentar um jejum semana que vem. Amém? Semana que vem nós vamos jejuar. Nós vamos abrir um jejum meia-noite. Isso, de segunda a sexta nós vamos abrir o jejum meia-noite. Nós vamos estar pelejando pela nossa vida financeira em jejum. Amém? Você que quiser entrar comigo, segunda-feira a gente começa, tá, irmão? Sábado e domingo nós não teremos a live, mas segunda-feira eu quero estar com os meus irmãos aqui, glorificando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, muito... Eu que sono já. Muito obrigado. Que Deus abençoe tua vida. Tomei 3 copões de maracujá. Aí, irmão, minha esposa é uma benção. Fez maracujá, um copão gostoso. Eu caí pra dentro. Agora estou assim. E ainda tenho que orar. Né? Tenho que anotar algumas coisas aqui. Aqui, ó, agendinha. Pra glória de Deus. Tá bom, povo? Gente, muito obrigado pelo teu carinho. Como eu sempre disse, sempre vou dizer. E vou repetir hoje para a glória do Senhor. Eu vou voar!